Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós vamos fazer hoje, a leitura do 2 Coríntios, capítulo de número 7, Vamos fazer aqui a leitura corrida, das referências de 2 Coríntios, capítulo de número 7. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos à leitura da mensagem, Aleluia, Pai. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom afeto e o bom efeito da sua primeira epístola. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Recebei-nos em nossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, e de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Aleluia, Pai. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto ainda que vos tenha contristado a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Aleluia, Pai. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Porquanto ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de todos vós e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Vamos já entrar, irmãos, na meditação das referências, né? Vamos dar continuidade onde nós paramos na mensagem anterior, né? Para que nós possamos dar sequência nas referências de 1 Coríntios, capítulo de número... 2 Coríntios, capítulo de número 7, né? Fomos atribulados, temores... Fomos atribulados, temores, mais uma vez, as palavras e a experiência de Paulo nos relembram que problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Aleluia, Pai. Do versículo 1 até o versículo 6, até o versículo 5, a palavra diz exatamente isso aqui. Recebemos em nossos corações, a ninguém agravamos e a ninguém corrompemos. De ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, em nossa carne a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus consola os abatidos e nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aquela igreja toda desconcertada, da qual chegou ao conhecimento de Paulo. E Paulo escreveu aquela carta de grande exortação. Até o pastor da igreja tinha ido embora, o Tito. O pastor Tito tinha ido embora. Porque não aguentava ali a forma que os irmãos estavam andando. E Paulo escreveu uma carta de grande exortação, e enviou à igreja, e pelo meu entendimento aqui, o próprio Tito, chegou, deve ter passado para Paulo, tudo que aconteceu, que estava indo embora, estava deixando a igreja. E quando Paulo escreve a carta e exortando os irmãos da forma que ele fez, e ele deve ter retornado a Tito e falado, o que ele tinha feito, e os próprios irmãos, ao receber, reconheceu, e deve ter entrado em contato com o próprio pastor Tito, para que ele pudesse estar voltando à igreja e retornando. E, quer dizer, sem saber se ele aceitaria o pedido de perdão, da igreja inteira, para que ele retomasse, E quando ele chegou, receberam com pranto, com grande choro, com grande alegria, e falando bem demais, do apóstolo, em relação, à carta que eles receberam, porque foi grande exortação, receber a repreensão de Deus para que tornasse ao primeiro amor,
E a mensagem e a referência continua falando, né? Fomos atribulados, temores. Mais uma vez, as palavras e as experiências de Paulo nos relembram que problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Consolado, consola os abatidos. 7:6-10. Né? Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Contando-nos as vossas saudades e o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, faz parte, consola os abatidos, faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos, uma vez que Ele é o Deus das misericórdias e da consolação. Vou repetir, faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos, uma vez que Ele é o Deus das misericórdias e da consolação. Versos 1-3. Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será o consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Note neste versículo que foi através de Tito que Deus consolou Paulo. Devemos sempre ser sensíveis à orientação do Espírito Santo, quando Ele nos dirigir para consolar e animar uma pessoa necessitada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Do 10, versículo 10 até o versículo de número 16, né? Está escrito exatamente o seguinte, do 10 ao 16. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porquanto, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o seu entranhável afeto para convosco
é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, a tristeza segundo Deus, tristeza do mundo. Aqui Paulo identifica dois tipos de tristezas. Primeiro, a tristeza autêntica, causada pelo pecado, que leva ao arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltarmos contra o pecado e para Deus. Esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Ver em Mateus, capítulo 3, versículo 2, nota. Em contrastes, os que não se arrependem, se entristecem repetidamente devido às consequências do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Mateus, capítulo 13, versículo 42 ao 50. Mateus, capítulo 25, versículo 30. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vou repetir essa nota porque é muito profundo, né, esse versículo, né? A tristeza autêntica causada pelo pecado, que leva ao arrependimento, né? Aqui Paulo identifica dois tipos de tristezas. A tristeza autêntica causada pelo pecado, que leva ao arrependimento. Consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltarmos contra o pecado e para Deus. Esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Ver em Mateus, capítulo 3, versículo 2, nota. Segundo, em contraste, os que não se arrependem se entristecem repetidamente devido às consequências do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eternas. Mateus capítulo 13, versículo 42 ao 50. Mateus capítulo 25, versículo 30. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai.